Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido. E do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro. Tipo você. Fala aí, pessoal. Bom dia, GP às 10. Beleza? Senna versus Prost é o tema de hoje, desta manhã de sexta-feira. Vocês vão entender por quê assim que a gente der a partida no nosso motorzão Honda dos anos 80. Vamos lá? Bom, gente, acho que todo mundo sabe que na próxima semana, no próximo dia 22 de outubro, se completarão 30 anos de uma das corridas mais importantes, marcantes da história da Fórmula 1. Estou falando do Grande Prêmio do Japão de 1989, que representou o auge da inimizade entre dois pilotos. Ou o primeiro capítulo deste auge, porque no ano seguinte teve um segundo. Todo mundo sabe, todo mundo conhece a história. E a semana que vem a gente vai ter um material muito legal no Grande Prêmio sobre esses 30 anos. Eu tenho certeza que muita gente vai gravar vídeo para contar essa história, para lembrar do que se passou, do como é que aconteceu, tudo isso aqui. Eu já estou me antecipando, porque aí a semana que vem eu fico só acompanhando todo o material que vai ser produzido pela nossa grande equipe do Grande Prêmio. Bom, 22 de outubro de 1989, Grande Prêmio do Japão em Suzuka. Como se sabe, Ayrton Senna e Alain Prost já eram inimigos e já não se falavam havia algum tempo, desde o Grande Prêmio de San Marino, em Imola, daquele ano, quando o Senna desrespeitou um acordo que havia sido feito, um trato que havia sido feito na McLaren, de que previa, né, que os pilotos não se atacassem, Senna e Prost, na primeira volta de nenhuma corrida, né, porque a McLaren ia ganhar o campeonato de novo, já havia dominado a temporada anterior com ampla vantagem sobre todo mundo, 15 vitórias em 16 corridas, o Senna foi campeão e tudo mais. E em 89 o cenário era mais ou menos o mesmo, e a decisão da McLaren foi essa, conversa entre os pilotos e tudo mais. Olha, gente, primeira volta, por favor, hein, segurem a onda, porque aí depois vai lá, quem ganhar, ganhou, é paciência. E aí o que aconteceu naquele Grande Prêmio de San Marino de 89? Houve uma segunda largada, né? Uma segunda largada. Na primeira o Senna estava até mais para trás no grid. E aí teve o acidente do Berger, na Tamburello, pegou fogo o carro, pararam a corrida e tal. Teve uma nova largada, com os dois carros da McLaren na primeira fila. E aí o Prost largou melhor, estava lá em primeiro, quando chegou na segunda curva, a primeira era a Tamburello, a segunda lá no fim daquela que ia lá para Villeneuve, sei lá. O Senna não quis nem saber, atacou e passou. E aí ganhou a corrida, e aí o Prost, depois da prova, falou assim, olha, eu achava que eu estava tratando com uma pessoa que respeita acordos, né? Que respeita o que foi combinado. E eu descobri hoje que o verdadeiro caráter do Senna. Não sei se foi com essas palavras, mas foi mais ou menos isso. E a partir dali, a inimizade entre os dois, ela só cresceu. Senna e Prost não se falavam, eram realmente inimigos. Prost foi vilanizado no Brasil e tudo mais. E aí o ano foi seguindo, o Prost percebendo que aquela situação era insustentável. E lá para o comecinho de julho, dia 8 de julho precisamente, ele se encontrou com Gianni Agnelli, presidente do grupo Fiat, dono da Ferrari, portanto, e mais dirigentes importantes da Ferrari, acho que Cesare Fiore estava naquela ocasião, a cúpula da equipe, e num iate, né, do Gianni Agnelli, e acertaram um contrato para o ano seguinte. O Prost não queria mais ficar correndo junto com o Senna. E aí esse anúncio só seria feito alguns meses depois, né, só em setembro, durante o Grande Prêmio da Itália, na semana do Grande Prêmio da Itália em Monza, né, por motivos óbvios, né, ia ser um barulho danado, um bafafá danado, imagina, Prost na Ferrari, não sei o quê. E assim foi, naquela semana, Prost anunciou que ia para a Ferrari. Semana do Grande Prêmio da Itália, de 89, foi a semana também em que, puxa vida, hein, que caiu o avião da Varig no domingo anterior na Amazônia, o Varig 254, grande história. Procurem no Aviões e Músicas, do Lito Souza, uma série que foi feita no mês passado,
de 3 ou 4 vídeos espetaculares sobre o acidente do Varig 254, mas espetaculares, esclarecem tudo, um negócio de louco. E naquela semana também, naquele domingo, teve o jogo do Rojas, né? O jogo da fogueteira. Vocês lembram dessa história? Pois é. Tá contado aí no blog, acho que eu contei outro dia. Não, contei no blog não, contei no meu Twitter. Fiz um fio, como se diz, uma thread, para contar essa história de 30 anos atrás. Bom, enfim. Então foi uma semana de muitas notícias, né? Aí o Prost pega e vai para a Ferrari, e no Grande Prêmio da Itália, ele ganha. Aquela corrida da Itália ele ganha, para enorme alegria e delírio dos torcedores italianos. E ganha a corrida reclamando que a Honda, a partir daquele momento, estava favorecendo o Senna, passara a favorecer o Senna, a Honda e a McLaren. O Prost virou um inimigo dentro da equipe, que a equipe teve de engolir até o final da temporada. Basicamente era isso, né? As atenções todas voltadas para o Senna, para o Ayrton, ele ia ficar. É claro que se a McLaren pudesse escolher alguém ali para ser campeão, escolheria o Senna e não o Prost, porque afinal ele ficaria na equipe com o número 1 e tudo mais, o campeão não iria embora, né? E o fato é que aquele Grande Prêmio da Itália, ele teve até um lance que irritou, incomodou demais a McLaren, o Ron Dennis, que foi o Prost dar o troféu, entregar o troféu, ele ganhou a corrida, entregar o troféu para a torcida, embaixo do pódio. Tem vídeo no YouTube sobre isso. Ele vai até a mureta ali e baixa o troféu, não fica com o troféu. Coisa que realmente foi muito ofensiva à McLaren. E aí o que aconteceu? Tínhamos ali, depois do Grande Prêmio da Itália, ainda, eu tô com um papelzinho aqui, por isso que eu tô olhando para baixo, porque às vezes não lembro da ordem das coisas, né? Grandes Prêmios de Portugal, Espanha, Japão e Austrália. O campeonato estava ali, ponto a ponto. Brigado mesmo entre Senna e Prost. No Grande Prêmio de Portugal, o Senna acabou não ganhando a corrida por conta de uma estupidez do Nigel Mansell, que tinha recebido bandeira preta, ficou na corrida, ficou na prova e bateu no Senna, basicamente, né? Um idiota completo. E o Senna não pontuou. No Grande Prêmio da Espanha, em Jerez, o Senna ganhou. E aí chegamos ao Grande Prêmio do Japão no dia 22 de outubro, na seguinte situação: 76 pontos para o Prost, 60 pontos para o Ayrton Senna. Essa era a situação, 16 pontos de vantagem para o francês, numa época em que o vencedor ganhava 9 pontos, o segundo colocado 6, depois 4, 3, 2, 1. Era só os 6 primeiros que marcavam pontos na Fórmula 1. Era um ano de descartes, só valiam os 11 melhores resultados. E para resumir aquela matemática, o Senna, para ser campeão, precisava ganhar as 2 corridas restantes, o Grande Prêmio do Japão e o Grande Prêmio da Austrália, e ainda torcer por tropeços do seu companheiro de equipe, o Alain Prost. Muito bem. Tropeços que eu digo, deixa eu ver, se ele fizesse 18, ele tinha... o Prost, enfim, não podia fazer muitos pontos. E aí chegamos a esse Grande Prêmio do Japão, com o senhor Ayrton Senna fazendo a pole position, com 1,7 segundo de vantagem sobre o Prost, o segundo colocado. Vocês têm ideia do que é isso, cara? Quase 2 segundos com o mesmo carro. O Prost estava com um bico, uma tromba desse tamanho, porque ele tinha certeza absoluta que a Honda estava sacaneando ele, que a McLaren inteira estava sacaneando ele. Mas mesmo assim ele se mantinha firme na liderança do campeonato e tudo mais, e de fato 2 segundos não era uma diferença entre o Senna e o Prost, mas enfim, o Senna era muito bom de classificação, será que também o Prost deve ter feito uma volta ruim, não lembro direito. E fomos para a corrida, que era uma corrida de altíssima tensão, né? Com o Senna e Prost disputando o título mundial. E aí o que aconteceu? Na 47ª volta daquela corrida, estou vendo aqui uns papeizinhos porque eu realmente anotei algumas coisas. 47ª volta daquela corrida, final da 46ª, o Senna, que passou a corrida inteira atrás do Prost, né? A diferença chegou a ser de 7 segundos e ela só começou a diminuir depois que o Senna trocou de pneus, que ele fez a sua parada, e aí começou a baixar. Aí ele chegou muito perto do Prost, mas o Prost estava com um carro incrivelmente muito rápido de reta, né? Ele que reclamara tanto dos motores Honda, estava com um carro muito rápido de reta. Se bem me lembro, na época, ele deve ter feito algum ajuste, algum acerto do carro ligeiramente diferente do Senna, para poder realmente ter velocidade reta e aí segurar a onda nas possíveis tentativas de ultrapassagem nas curvas, né? O Suzuka não tem tanto ponto de ultrapassagem assim, ao contrário do que muita gente pensa. E o Prost até ali, a volta 25, estava ali tranquilo, tal, mas aí o Ayrton começou a chegar, e aí nós tivemos uma sequência de voltas impressionantes dos dois pilotos. Nenhum cometeu nenhum erro, uma coisa alucinante, né? Alucinante.
Parece até que tem no YouTube essa corrida inteira de dentro da câmera do Ayrton Senna. Procurem aí que vocês devem encontrar. É realmente alucinante. Só que o Ayrton não conseguia passar, ele não tentava sequer passar, não dava, porque o cara próximo, ele lá colado e tal, e não chegava, não tinha chance de ultrapassagem. E aí, na 46ª para 47ª volta, ele arrisca tudo na primeira chicane, na última chicane da pista, né, que leva a reta dos boxes, né, aquela curvinha que leva a reta dos boxes, coloca o carro por dentro. Imagem clássica, famosíssima da Fórmula 1, o Prost fecha a porta e os dois se tocam. Foi isso que aconteceu, basicamente. Um piloto que estava em primeiro defendendo a posição de um piloto que fez uma tentativa legítima de ultrapassagem, não tinha muita alternativa, tentou, sabia o risco que estava correndo, claro, e o Prost, óbvio que não estendeu o tapete vermelho para ele. Bateram. Qual aquele resultado? O Prost era campeão, mas o Senna começou a fazer gestos para os comissários. O Prost imediatamente saiu do carro, os comissários vieram, os japoneses, que eram apaixonados, obcecados pelo Senna, inclusive, e o Senna faz gesto para empurrar, eles empurram o carro para trás, para desenroscar do carro do Prost, e depois empurram para frente, e nessa que empurram para frente, o Senna faz o carro pegar, só que quando empurram para frente, eles empurram na direção da área de escape da chicane. Portanto, o Senna não percorre a chicane, ele corta a chicane e volta para a pista. E em voltas mais alucinadas ainda, porque ele estava com a asa dianteira quebrada, ele consegue voltar para o box, trocar a asa, volta para a pista, cerca de 5 segundos atrás do Alessandro Nannini, piloto da Benetton na época. Para vocês terem uma ideia de como a McLaren estava tão na frente dos outros, deu tempo dos dois baterem. O Nannini era o terceiro, porque os dois carros da Ferrari já tinham quebrado o câmbio, Berger e Mansell, sei lá. Aí, mas deu tempo dos dois baterem, os comissários empurrarem, voltarem a empurrar para frente, o Senna voltar para a pista, parar no box, só aí que o Nannini passou. O Senna ainda fez uma volta lenta, né, porque estava com a asa toda arrebentada. Só aí que o Nannini passou. E passou e o Senna já saiu 5 segundos atrás. E a corrida estava acabando. E na 51ª, segunda volta, rapidinho, o Senna chegou no Nannini, passou no mesmo lugar, o Nannini não tinha nenhuma condição, não tinha um carro igual, quer dizer, sabia que ia passar, o Senna foi lá, freou, mergulhou, passou e ganhou a corrida. Essa história é bem conhecida, todo mundo sabe que o que aconteceu depois de um bom tempo, não vou dizer horas, porque ainda teve cerimônia de pódio, mas depois de algum tempo, na torre de controle, o Senna foi desclassificado pelos comissários desportivos do Grande Prêmio do Japão. Equivoca-se quem diz que foi o Balestre que desclassificou o Senna. Isso não existe, isso não acontece. A direção de prova, ela é soberana. Os comissários são soberanos. O Balestre era francês, ok? Queria que o Prost fosse campeão, não gostava do Senna, mas isso não importa. O que o Senna fez, ele infelizmente para ele transgrediu o artigo 56 do regulamento do campeonato daquela época, do regulamento esportivo, que dizia que o piloto podia ser empurrado se estivesse em posição perigosa na pista. De fato, ele estava. E se ele conseguisse fazer o carro funcionar por seus próprios meios, ele podia voltar à corrida. De fato, ele fez e voltou. Desde que, esse era o detalhe do regulamento, não cometesse nenhuma irregularidade. E os comissários entenderam que cortar a chicane foi uma irregularidade. Tem gente que concorda, tem gente que discorda, né? Mas a regra era essa. E olha, eu estava assistindo esses dias, eu até anotei aqui, o Galvão Bueno, na transmissão da TV Globo, nas últimas voltas, ele mesmo fala que o Ayrton, na hora que ele volta para a pista, ele fala assim, putz, ele deveria ter voltado, ele não poderia ter cortado a chicane, ele corre o risco, ele deve ser punido, corre o risco de ser punido, alguma coisa assim. Nunca anota os papéis certo. Ah, tá aqui. Não tá também. Bom, não importa. Foi isso que aconteceu. O Galvão, na transmissão, ele já percebeu que o Ayrton poderia ser punido por cortar a chicane. E acertou na mosca, como bom jornalista que é, né? Agora, foi uma revolta danada do Senna, e teve uma coisa engraçada. Bom, a vitória ficou com o Nannini, o segundo lugar foi do Boutsen, foi isso? Não, Patrese, e o terceiro do Boutsen, os dois pilotos da Williams. Olha o resultado daquela corrida. Quarto, Piquet, de Lotus. Quinto, Martin Brundle, de Brabham. Sexto, Derek Warwick, de Arrows. Esses três últimos, quarto, quinto e sexto, que pontuaram, com o motor Judd. Que louco, né, gente?
E o Warwick fez uma corrida espetacular, ele largou em último e chegou em sexto. Grande Derek Warwick. O que aconteceu? Imediatamente, quando foi proclamado o resultado, quando apareceu no pódio o Nannini e não o Senna para receber o seu troféu, a McLaren protestou o resultado. Olha que louco. Ela protestou o título, porque o Prost foi campeão mundial, né? Com aquele resultado ele era campeão. A McLaren protestou o título do seu piloto. Justificou, e é bem plausível a justificativa, que é uma equipe que quer ganhar corridas, que está lá para ganhar corridas, e o seu piloto havia ganhado a corrida, no seu entendimento, o Ayrton Senna, e portanto ela protestou contra a desclassificação do seu piloto que ganhou a corrida. Não foi, claro, contra o título do Alain Prost. Mas é evidente que a McLaren queria muito que o Senna fosse campeão e, enfim, acabou não acontecendo porque não houve, depois o julgamento acabou confirmando o resultado, a vitória do Nannini. Deixa eu ver o que eu anotei aqui, que eram coisas bem interessantes. O Senna precisava vencer as duas provas, como eu disse para vocês. Na corrida da Austrália, em Adelaide, o Senna precisava ganhar também. Se ele quisesse ser campeão, ele teria que ter vencido no Japão e na Austrália. E ele também não venceu, né? Foi uma corrida disputada com muita chuva. O Senna bateu na 13ª volta, acho que foi atrás do Martin Brundle. A corrida foi encerrada algumas voltas antes do previsto, porque estava chovendo demais, e ganhou o Thierry Boutsen. Thierry Boutsen, glorioso, belga, piloto da Williams. Muito bem. Eu estava pesquisando aqui, bom, e o Prost foi campeão, né? Conquistou o seu 3º título. Eu estava pesquisando aqui o acervo da Folha de São Paulo, o caderno de esportes, que foi publicado naquele dia, e eu não fui a essa corrida do Japão. Por quê? Porque nós tínhamos mandado, a Folha tinha mandado o Matina Suzuki Jr., que era secretário de redação, para ser correspondente em Tóquio. E foi a primeira cobertura que ele fez. Ele estava no Japão, então foi ele que foi fazer a cobertura. E é brilhante. O texto do Matinas, que está aqui, vocês procurem o acervo da Folha de São Paulo. Segunda-feira, 23 de outubro de 89. Eliminado, Senna lê a Bíblia depois da corrida mais emocionante do ano. Eu que fechei a edição, eu era editor adjunto de esportes, né? Eu não era repórter exclusivo de Fórmula 1 ainda, embora eu viajasse para fazer as corridas. O Matinas, ele relata que o Senna, tanto na torre de controle quanto no escritorinho da McLaren, atrás dos boxes, ele toda hora abria a Bíblia para ler, inconformado com o que tinha acontecido e tal. A entrevista do Senna foi bastante dura, veemente, ele chamou a decisão de vergonha para o esporte, né? Atacou muito o Prost. Ele diz assim, olha, aquele era o único lugar, eu vou ler aqui, tá, gente? Onde eu poderia fazer uma ultrapassagem. Alguém não deveria estar lá. Simplesmente fechou a porta e causou o choque. Falando, obviamente, do Prost. Aí o Prost. Senna está acostumado que eu abra a porta facilmente. Ele pensou que desta vez seria o mesmo, só que eu já havia decidido diferente. A gente colocou isso numa retranca aqui, frases, né? Que mais? O Piquet falando, minha vitória vai ter um gosto amargo, disse o Prost. Senna foi empurrado para colocar seu motor em funcionamento e estacionar o carro em um lugar seguro e não para voltar à pista, disse Jean-Marie Balestre, presidente da FIA. Bom, a cobertura que a gente fez é sensacional, tem 4 páginas, eu escrevi apenas um texto, cujo título era Decisão é justa, mas pune o show. Aí eu começo assim, regra é regra, mas piloto é piloto. Não dá para discutir, eliminado só pela razão, a decisão que a FISA tomou na madrugada de ontem, desclassificando Ayrton Senna. Gente, eu babo um ovo do Senna nesse texto, um ovo, vocês precisam ler esse texto. Eu vou até ver se eu coloco no blog. Mas eu babo um ovo. Tem uma hora que eu falo assim que a McLaren só tinha um piloto, que era o Senna, não era porque o Prost não era nada e tal. Mas, assim, em linhas gerais, entendo, nem defendo, nem ataco, mas entendo a decisão dos comissários, porque afinal de contas o regulamento dizia que era isso que tinha acontecido, né? Que ele precisava, aqui ó, decisão é justa, mas pune o show. Vocês estão lendo aqui, né? Aqui do ladinho, aqui ó. E aqui a gente publicou aqui até o papelzinho da FIA com a decisão. E tem matérias interessantíssimas, muito legais que a gente fez, que a gente produziu naquele fim de semana, naquele domingo, muitas delas escritas pelo Mário Andrade Silva, como freelancer ainda, o Mário que viria a ser meu repórter de Fórmula 1 depois na Folha, e enfim, foi isso.
É uma história bárbara, porque a partir daquilo, ali se entendeu realmente o tamanho da inimizade, da rivalidade entre esses dois pilotos, que não existiu nunca mais na Fórmula 1 e não havia existido nada parecido, porque os caras foram rivais em 88, na pista, em 89, na pista e fora dela, em 90 essa rivalidade ela permaneceu, mesmo com o Prost na Ferrari, todo mundo se lembra, no ano que vem vai fazer 30 anos da batida, vamos fazer todo esse material de novo, da batida em Suzuka de novo, que o Senna bateu no Prost, ganhou o campeonato, aí sim ganhou ele. Isso foi em 90. 91 menos. Mas já em 92, essa rivalidade voltou a existir. Porque o Prost estava negociando, ele parou de correr em 92, mas estava negociando a vaga que o Senna queria, na Williams. E acabou ficando com essa vaga. Então o Senna ficou puto dentro das calças porque o Prost foi parar na Williams, ele não. E em 93, então, essa rivalidade prosseguiu, né? Prosseguiu. 88, 89, 90, 91, 92, 93. Foram 6 anos desses caras se trombando, ou na pista ou fora delas, trocando ofensas, trocando farpas, trocando um acusando o outro. O Senna chamou o Prost de covarde porque o Prost vetou a sua presença na Williams. Óbvio que ele vetou, não precisa nem vetar por contrato. Estava até comentando com alguém hoje, essa semana. Não precisava ter no contrato isso. Se o Senna fosse perguntado se ele queria correr com o Prost, ele dizia não, né? Claro que não. Esses caras iam se matar. Então, mas o Senna chamou o Prost de covarde, que ele teve medo de o Senna dividir a equipe com ele, a Williams e tal. Então foi uma rivalidade fortíssima, duríssima, agressiva, até o Grande Prêmio da Austrália de 93, que foi a prova de despedida do Prost, já tetracampeão, que o Senna ganha e puxa o Prost para cima do primeiro degrau do pódio, e ali eles se reconciliam, né? E passam a viver uma amizade, praticamente. Praticamente uma amizade, que teve o seu último diálogo em Imola, né, quando o Senna dá uma volta no warm-up, eu acho. O Prost estava comentando a corrida para a TV francesa e eles botam o Prost em contato com o Senna pelo rádio e o Senna manda um abraço, disse que estava sentindo falta dele lá e tal, aquela coisa toda. Então, essa rivalidade foi a maior da história, não aconteceu nada parecido. Alonso e Hamilton durou um ano. Schumacher e alguém? Gente, o Schumacher teve rival de verdade? Rival, inimigo? Não teve, né? Exceto o Rubinho, que não gostava dele. Então, assim, rivalidade entre dois pilotos de ponta, multicampeões, talentosíssimos, espetaculares, guiando pela mesma equipe, depois mudando de equipe também, essa foi, sem dúvida, a maior e mais sanguinária rivalidade da história da Fórmula 1. E aconteceu há 30 anos essa corrida espetacular, que a gente lembra com muito carinho. Eu lembro que a gente assistiu de madrugada, eu digo, todo mundo assistiu de madrugada, claro, mas nós que eu digo assim, toda a nossa equipe da Folha de São Paulo que estava em São Paulo, a gente foi fazer um churrasco na casa do Emerson Figueiredo, lá no Jaçanã. Fizemos um churrasco e assistimos a corrida. E enquanto a gente assistia a corrida, a gente já ia bolando a edição que a gente ia fazer no dia seguinte. Um trabalho muito bonito que a gente fez. Procure então no acervo da Folha, segunda-feira, 23 de outubro de 99, toda a cobertura. São 4 páginas, eu só imprimi 3, que eu queria ler meu texto, queria ler uns outros textinhos aqui, babá. Mas a contracapa do caderno era uma matéria com o Nannini. E foi muito legal o que aconteceu, porque foi histórico. Se nós estamos falando disso 30 anos depois, é porque isso marcou muito a história da categoria, a história desses pilotos, a história do Grande Prêmio do Japão, sem dúvida nenhuma, a história da Honda, a história da McLaren e a história pessoal de muita gente, né? Muita gente que se lembra exatamente onde estava e como acompanhou essa batida que definiu o título para Alain Prost. 30 anos já. O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa. Tchau! Bom fim de semana para vocês. Segunda-feira estaremos de volta aqui com mais um GP às 10, tá bom? Valeu!